Biden tem acelerado uma série de políticas de extrema esquerda, assinando várias ordens executivas logo após a sua posse. Mas suas políticas favoráveis à imigração ilegal não estão sendo bem aceitas no Texas. E há uma preocupação crescente com os direitos da primeira emenda que estão desaparecendo sob a censura das Big Techs. Isso ocorre após o Twitter lançar um novo recurso para a checagem de fatos. Confira estes e outros detalhes hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Desde que assumiu o cargo, Biden assinou incansavelmente ordens executivas e promoveu políticas de esquerda radicais. Mas, em 26 de janeiro, pela primeira vez, suas tão desejadas políticas de imigração encontraram um obstáculo que não parece facilmente removível. Na tarde de 26 de janeiro, Drew Typon, juiz distrital do Distrito Sul do Texas, emitiu uma ordem de restrição temporária para evitar que Biden interrompesse a deportação de imigrantes ilegais. A medida cautelar é válida por 14 dias, período durante o qual o governo Biden deve apelar. A ação, movida na última sexta-feira pelo procurador-geral do Texas, Ken Paxton, alegou que a administração Biden ignorou os princípios constitucionais básicos e violou sua promessa por escrito de trabalhar em cooperação com o estado do Texas para tratar de questões comuns de fiscalização da imigração. Essa reversão ilegal causará ao Texas danos imediatos e irreparáveis se não for imposta. Enquanto isso, se mais imigrantes ilegais puderem permanecer no Texas, os custos com educação e saúde aumentarão. O Texas enfrentará uma grave crise econômica. Essa notícia é certamente surpreendente. É o primeiro revés contra uma série de apólices assinadas por Biden desde que assumiu o cargo. É também um golpe contra a política de imigração ilegal que ele tanto preza. Todos nós sabemos que, seu primeiro dia de mandato, Biden assinou um projeto de lei para fornecer um caminho de 8 anos à cidadania para cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais na América. Em seguida, ele ordenou que o secretário interino de Segurança Interna, David Pekoske, emitisse um memorando que pedia uma pausa de 100 dias na deportação de imigrantes ilegais a partir de 22 de janeiro. O foco da ação judicial do Texas é esse memorando. Mas qual o impacto deste documento? Se olharmos o mapa dos Estados Unidos, a fronteira do Texas com o México corresponde a quase metade da fronteira terrestre do Sul. Se olharmos agora para o andamento da construção do muro, encontraremos uma coincidência muito interessante. A parte incompleta da parede está quase inteiramente dentro do Texas. Isso significa que, se o Texas vencer o processo, isso destruirá o plano de Biden de trazer imigrantes ilegais do Sul. Além do potencial afluxo de imigrantes ilegais, o congelamento de Biden com relação às deportações tem outra consequência. O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, ICE, deportou um total de 185 mil pessoas no ano passado. 92% tinham condenações criminais ou acusações criminais pendentes. Se as deportações forem suspensas, o ICE não será capaz de prender os criminosos. Isso significa que cerca de 12 mil a 15 mil criminosos serão libertados todos os meses a partir de 1º de fevereiro. Isso é como encorajar o crime. Em uma entrevista com Tucker Carlson da Fox News, o ex-conselheiro sênior da Casa Branca, Stephen Miller, disse sem rodeios: "Esta é a diretiva mais extrema que eu diria da história da aplicação da lei moderna que já foi emitida." Se o Texas não conseguir vencer essa ação, é muito provável que o Texas se torne um paraíso do crime. Portanto, a vitória do Texas dessa primeira etapa foi sem dúvida um duro golpe para Biden. Na verdade, esta é a terceira vez que o Texas lança um ataque surpresa contra Biden. A primeira vez foi no ano passado. O procurador-geral do Texas, Paxton, abriu um processo contra 4 estados indecisos por mudanças inconstitucionais nas leis eleitorais. O processo tinha boas chances de vitória, mas a Suprema Corte rejeitou. A segunda vez foi em 13 de janeiro deste ano. O mesmo procurador-geral emitiu demandas de investigação civil para o Google, o Facebook, Twitter, Amazon Web Services e Apple.
Paxton pediu a essas empresas que fornecessem suas políticas e práticas relacionadas à moderação de conteúdo, incluindo informações relacionadas ao Parler, que foram bloqueadas pelo Google, Amazon e Apple. Como podemos ver, desde a defesa do processo eleitoral e da liberdade de expressão até a defesa das políticas da fronteira, o Texas sempre esteve na linha de frente. Na verdade, é o líder da defesa dos valores americanos tradicionais entre todos os outros estados. Desta vez, a vitória inicial do Texas serviu de modelo para os outros estados seguirem. Como podemos ver, o procurador-geral do Arizona, Mark Brnovich, agiu imediatamente. Na manhã de 26 de janeiro, Brnovich enviou uma carta ao Departamento de Segurança Interna, que divulgou às 4h54 da tarde. A carta era endereçada ao decreto de Biden, que visava cessar todas as deportações. Brnovich disse que a ordem de Biden era ilegal e violava o acordo do Arizona com o Departamento de Segurança Interna. Uma de suas funções é garantir a proteção dos residentes do Arizona. Não é surpreendente que o Texas tenha rejeitado as ordens executivas que supostamente violam a lei. Cada estado tem o direito de proteger seus próprios cidadãos por meios legais. Caso contrário, o desemprego e o crime se tornariam um grande problema. Enquanto isso, o Twitter lançou uma nova abordagem anti-desinformação em sua plataforma. Ela é chamada Birdwatch. As pessoas que quiserem se inscrever podem se inscrever e ver como ela funciona. O youtuber conservador de direita Mark Dice tentou se inscrever e não foi aprovado. O Twitter diz que o objetivo é ter uma abordagem voltada para a comunidade. No edital, o objetivo é fazer com que as pessoas se inscrevam e adicionem notas. A plataforma usará então essas notas e feedbacks para citar. Ajude a moldar este programa e aprender como atingir nosso objetivo de deixar a comunidade do Twitter decidir quando e qual contexto é adicionado a um tweet. Quando algumas pessoas apontaram que parece estranho ter pessoas aleatórias monitorando outras pessoas aleatórias, o Twitter apontou uma pesquisa acadêmica que mostra os benefícios das abordagens de crowdsourcing para combater a desinformação. O Twitter disse em sua defesa: muitas pessoas acham que o contexto dos tweets teria mais impacto se viesse da comunidade em vez do Twitter ou de qualquer instituição em particular. Isso se assemelha ao que é mencionado em um livro chamado The Starfish and the Spider: The Unstoppable Power of a Leaderless Organization. O livro usa a estrela do mar e a aranha como metáforas para dois tipos diferentes de organizações. A aranha representa o centralizado, a cabeça controla as pernas, enquanto a estrela do mar representa o descentralizado, não tem cabeça e, se um braço for cortado, outro irá crescer e seguir em frente. Exemplos de estrelas do mar ou organizações descentralizadas incluem Skype, Wikipedia, Craigslist e Burning Man Festival. As organizações descentralizadas são mantidas juntas por ideologia. O autor, Uri Brefman, escreve: a ideologia é a cola que mantém unidas as organizações descentralizadas. O livro diz que o ponto dos sistemas descentralizados é que eles são imparáveis. Quanto mais descentralizado ele é, mais imparável ele é. Uri Brefman escreveu: este é o primeiro grande princípio da descentralização. Quando atacada, uma organização descentralizada tende a se tornar ainda mais aberta e descentralizada. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, sugeriu um padrão aberto descentralizado para a mídia social, citando um anúncio de 2019, quando a empresa anunciou que estava financiando uma pequena equipe, a Blue Sky, para criar tal padrão. O interessante é que Dorsey pressionaria por uma plataforma alternativa para sua própria empresa. Enquanto há fortes defensores do novo recurso, outros traçam paralelos entre o novo Birdwatch e o romance distópico de 1984. Alguns dizendo que o logotipo parece semelhante ao olho do romance aureliano, sugerindo que o Big Brother está assistindo. O representante Dan Bishop disse que o Twitter transforma liberais em exército de censores, parecendo muito com 1984, enquanto o Comitê Judiciário Republicano questionou se o Twitter estava usando o novo recurso de forma justa. Frederick Douglass, abolicionista americano, disse uma vez: a liberdade não tem sentido onde o direito de expressar seus pensamentos e opiniões deixou de existir. E agora vamos falar sobre algumas novidades sobre Mike Pompeo. Em 26 de janeiro, após deixar a administração Trump, Pompeo ingressou no Hudson Institute.
um influente think tank conservador. Muitas pessoas interpretaram seu recente tweet de 1.384 dias como uma dica de que ele pode estar considerando a candidatura à presidência. Juntar-se ao Hudson Institute certamente o ajudaria com esse plano. No Hudson Institute, ele terá a oportunidade de continuar e ter discussões políticas e se conectar com os apoiadores mais proeminentes do Partido Republicano. Mais importante, ele pode manter sua presença no círculo conservador, continuar a promover suas ideias e construir uma equipe para trabalhar com ele no futuro. Em uma entrevista à Fox News, Pompeo abordou as provocações do Partido Comunista Chinês no Estreito de Taiwan. Ele declarou: "Tenho plena convicção de que eles vão desafiar este governo para ver se conseguem encontrar um ponto fraco e ver se conseguem encontrar um caminho para continuar a pressionar o povo taiwanês." Ele também alertou que compromissos não restringirão a agenda do PCC. Em vez disso, o Partido Comunista Chinês precisa ver uma forte resistência e consequências graves para suas ações. Ele declarou: "Temos o dever solene, assim como o próprio governo, de continuar a dizer ao Partido Comunista Chinês: não vamos voltar para onde estávamos, para as políticas de apaziguamento dos últimos 40, 50 anos. A seguir, discutiremos a pandemia. À medida que nos afastamos das eleições dos Estados Unidos, este tópico está se tornando cada vez mais um foco nos círculos políticos, bem como na comunidade internacional. Quanto às medidas de segurança, todos sabemos que, durante a eleição, essa foi uma das principais áreas em que Biden atacou Trump. A mídia de esquerda também fez todos os esforços para divulgar a terrível gravidade da pandemia nos Estados Unidos durante o governo Trump. Agora que Biden está no poder há apenas uma semana, ele nada fez em relação à pandemia, exceto tornar as máscaras obrigatórias e promover vacinas como de costume. Até o próprio Biden admitiu relutantemente que não há nada que ele possa fazer para mudar a trajetória da pandemia nos próximos meses. No entanto, curiosamente, a esquerda está lançando alguns milagres em relação à pandemia. Primeiro, houve uma queda repentina de novos casos, hospitalizações e mortes na época da posse de Biden. A CNN chegou a remover sua transmissão diária do número de mortos de Covid-19. Em seguida, Biden passou a afirmar que 100 milhões de doses da vacina estariam disponíveis em 100 dias para que a América, com 300 milhões de habitantes, pudesse alcançar a imunidade coletiva. Biden disse: "Estamos tentando conseguir um mínimo de 100 milhões de vacinações em 100 dias e avançar na direção em que estaremos bem além disso nos próximos 100 dias para que possamos chegar ao ponto em que alcançaremos a imunidade coletiva em um país de mais de 300 milhões de pessoas." Mas antes da posse de Biden, a mídia relatou que a imunidade coletiva era um mito científico. Além disso, a OMS mudou cooperativamente seus critérios de diagnósticos no dia da posse de Biden, alegando que os testes de ácido nucleico resultaram em um grande número de falsos positivos. Califórnia, Michigan, Illinois e Nova York suspenderam o bloqueio, abrindo lojas e retomando os restaurantes internos. As surpresas não param por aí. De acordo com os funcionários do CDC, o retorno à escola é seguro, desde que os protocolos adequados sejam seguidos. Além disso, a hidroxicloroquina, que foi recomendada por Trump e ferozmente atacada pela mídia, que alegou ser inútil e enganar o público, agora de repente tornou-se eficaz. Como já dissemos, Biden não apenas teve sorte durante a eleição, com todos os votos problemáticos a seu favor, mas também teve sorte após tomar a posse. Todas as boas notícias sobre a pandemia foram divulgadas quase simultaneamente. Durante a administração Trump, a pandemia foi exagerada pela mídia de esquerda. Como sabemos, o controle da pandemia é principalmente responsabilidade do Estado. Foi difícil para Trump intervir diretamente em nível federal. Alguns estados azuis usaram a pandemia como desculpa para bloquear todo o estado e culparam Trump pela crise econômica. Agora que Biden está no cargo, todas as decisões foram revertidas. Isso se tornou uma grande conquista para Biden. É a mesma tática usada pelo Partido Comunista Chinês, onde repentinamente perseguem e reivindicam lados opostos de movimentos políticos na China. O motivo pelo qual mencionei a pandemia hoje é para esclarecer um tópico: a gravidade dessa pandemia. Desde a eclosão de novas variantes que começaram no final do ano passado, a ameaça que essa pandemia representa está atingindo uma escala sem precedentes. Em breve, a mídia de esquerda será exposta por espalhar propaganda sobre como as coisas estão melhorando nos Estados Unidos.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse em uma entrevista coletiva na sexta-feira: "Fomos informados hoje que, além de se espalhar mais rapidamente, agora também parece que há uma evidência de que a nova variante, a variante que foi descoberta pela primeira vez em Londres e no sudeste da Inglaterra, pode estar associada a um maior grau de mortalidade. Quanto mais estamos falando..." Patrick Wallace, assessor científico-chefe do governo do Reino Unido, fez uma estimativa na entrevista coletiva. O risco médio é que, para 1.000 pessoas infectadas, espera-se que cerca de 10 morram, infelizmente. Mas com a nova variante, para 1.000 pessoas infectadas, cerca de 13 ou 14 pessoas podem morrer. Em outras palavras, há pesquisas mostrando que essa nova variante do vírus B117 não é apenas 70% mais infecciosa, mas também pelo menos 30% mais letal que o vírus original. Uma compreensão geral dos vírus infecciosos na comunidade médica é que a infectibilidade de um vírus está inversamente relacionada à sua gravidade. Isso significa que, quando a infectividade de um vírus se torna mais forte, o próprio vírus geralmente enfraquece. No entanto, a conclusão oficial dada pelo Reino Unido é que a nova variante aumentou tanto na transmissibilidade quanto na letalidade. Isso significa que nossa compreensão do vírus do PCC ainda está muito superficial, ainda não temos um bom entendimento de sua estrutura e função internas. Além disso, a variante B117 quase pode ser chamada de um novo vírus e ainda não sabemos o quão prejudicial ele pode ser. No momento, parece não haver maneira eficaz de lidar com isso, a não ser impondo bloqueios e quarentenas, mas até a eficácia de um bloqueio está sendo questionada. Em 4 de janeiro, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou um terceiro bloqueio nacional. Stephen Hiller, professor de dinâmica de doenças infecciosas no Imperial College London, questionou sua eficácia. Ele fez referência a dados coletados entre 6 e 15 de janeiro, mostrando um aumento na prevalência de infecção, dizendo: "O bloqueio foi longo o suficiente para que, se o bloqueio estivesse funcionando de maneira eficaz, certamente teríamos esperado um declínio." Um estudo conduzido pelo Imperial College London apoia essa visão. Isso mostra que a variante sul-africana pode escapar das respostas imunológicas do organismo. No entanto, Johnson trouxe boas notícias em sua entrevista coletiva em 22 de janeiro. Ele disse que ambas as vacinas que o Reino Unido está atualmente usando são eficazes contra o B117. Daniel Altman, um imunologista do Imperial College London, disse sem rodeios: "Alguns dos dados que vi nas últimas 48 horas realmente me assustaram." Pelos dados, ele se referia a um estudo realizado em pessoas que receberam uma vacina ou se recuperaram do vírus. O estudo foi baseado na capacidade dos anticorpos de neutralizar variantes da Covid. Os resultados mostraram que a eficácia da vacina diminuiu quando aplicada contra as novas variantes. Esses resultados são consistentes com um estudo conduzido por um grupo de pesquisas em Durban, na África do Sul, em uma cepa semelhante, a 51YV2. O grupo descobriu que o vírus poderia evitar respostas imunológicas previamente estabelecidas. Em outras palavras, a capacidade dos anticorpos hospedeiros de neutralizar a nova cepa diminuiu significativamente, o que é naturalmente uma grande preocupação. Além disso, um novo estudo publicado na revista Viruses, em 25 de janeiro, afirmou que o vírus do PCC pode se esconder no cérebro dos pacientes após a infecção e desencadear uma recaída em pacientes que se recuperam. Neste estudo, os ratos infectados com o vírus através das passagens nasais desenvolveram uma doença grave no cérebro, mesmo depois de o vírus ter desaparecido dos pulmões. A pesquisa também descobriu que a carga viral no cérebro era 1000 vezes maior do que em outras partes do corpo. Em humanos, isso poderia explicar porque houve pacientes que se recuperaram, mas morreram de recaídas. O pesquisador da Georgia State University, Masket Kamar, confirmou em um comunicado que o cérebro é uma das áreas onde o vírus se esconde. Ele disse: "É por isso que estamos vendo doenças graves e todos esses sintomas múltiplos como doenças cardíacas, derrame e todos esses longos períodos com perda de olfato e do paladar. Tudo isso tem a ver com o cérebro e não com os pulmões." Este estudo realmente confirma que a comunidade científica ainda não sabe o suficiente sobre o poder patogênico do vírus do PCC. Todos nós sabemos que a barreira hematoencefálica do corpo humano pode bloquear efetivamente a entrada do vírus no cérebro e no sistema nervoso central. Mas este estudo nos diz que o vírus do PCC pode invadir todas as partes do corpo humano e pode até se esconder nos órgãos mais sensíveis por um longo tempo.
Isso levaria a sintomas complexos e variados nos pacientes, bem como a uma maior dificuldade no tratamento. Isso também significa que mesmo os pacientes que parecem ter se recuperado podem não estar realmente fora de perigo. É por isso que é bem provável que os dados oficiais do Partido Comunista Chinês sobre a pandemia não sejam verdadeiros. É também por isso que a mídia de esquerda está enganando o público sobre a pandemia na América. É muito irônico ver a mídia americana gradualmente se tornar semelhante à mídia estatal do PCC. Há um entendimento comum na comunidade chinesa de que o que a mídia estatal relata é exatamente o oposto da verdade. A mesma coisa está acontecendo com a mídia americana, quando dizem que a pandemia é grave, provavelmente não é o caso, e quando eles começarem a dizer que a situação está melhorando, provavelmente é aí que a verdadeira crise está por vir. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!